Essa era a grande dificuldade, eu acho, na adaptação. Quer dizer, como conseguir no roteiro, por meio da linguagem cinematográfica, criar esse efeito do narrador, né? E a pergunta que veio é exatamente essa: quais são os mecanismos para traduzir essa subjetividade de forma eficaz para a linguagem cinematográfica? A gente procurou, claro, primeiro fazer criar uma estrutura, né, que formasse um roteiro, né? Então, a presença do tribunal, que é o final da história, porque o coronel vai ao tribunal, né? Ele vai perdendo tudo e vai tendo que decidir essas coisas. No livro, ele vai perdendo, são vários bandidos, vamos dizer assim, que vão assaltando ele com falcatruas e malandragens que ele vai perdendo. A gente traduziu isso num único personagem, que é o personagem do Celton, e que leva, vai tirando tudo dele até finalmente, né, querer tomar a fazenda. Essa foi, vamos dizer assim, o caminho que a gente encontrou para, vamos dizer assim, um artifício já tão conhecido, porque, né, tem quantos filmes de tribunal a gente conhece, né? E que permitiu que o personagem principal do filme falasse diretamente para aquele público no tribunal e para os seus juízes, e ao mesmo tempo falasse para o nosso público, para vocês, para as pessoas que assistiram o filme. Eu acho que essa foi uma grande sacada mesmo, porque essa é uma estrutura que não existe no livro, né? O fato de o filme começar com um julgamento e terminar com um julgamento, né, faz com que você tenha uma moldura narrativa que faz com que todas aquelas cenas estejam submetidas a esse quadro, né? Então, tudo que aparece, na verdade, aparece a partir do relato, da memória do coronel. O que já coloca todas aquelas cenas, porque em princípio, né, quando a câmera filma, ela documenta algo impessoal. Então, você precisava criar alguma estratégia cinematográfica para tornar aquele olhar da câmera o olhar do coronel. E nesse ponto, quando eles criam, né, o julgamento e colocam o discurso do Ponciano introduzindo as cenas, né, quase muitas vezes em off, vocês percebem, a cena e o discurso, a voz dele continua em off, muitas vezes aparecendo, pontuando e amarrando. Isso é que dá a noção de que aquilo tudo, na verdade, é a visão do Ponciano dos fatos. Duas pessoas perguntaram, né, onde o filme foi gravado. De fato, né, há um grande achado, né, na locação, nas duas locações, e sobretudo a locação final, quando a pessoa pergunta onde foram filmadas as cenas de praia. O filme foi filmado numa fazenda em Quissamã, que é perto de Campos, no Rio de Janeiro. Aquela fazenda que está ali é uma fazenda desse período. Ela, se eu não me engano, é de 1870. Ela está em ruínas. Ela foi toda maquiada. Eu soube recentemente que o patrimônio finalmente teria tombado ela, mas eu não a vi. Não sei como é que ela está hoje. A parte de dentro toda dela é estúdio. Aquilo não foi feito lá. Só a parte de fora, aquele jardim, aquela escadaria, né, a fachada da fazenda, aquilo existe, é real. As praias foram filmadas em Fernando de Noronha. E acreditem, Fernando de Noronha é assim. Ou seja, aquilo fantástico que está ali é Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um dos lugares mais lindos do mundo, com certeza. Quem tiver a oportunidade de ir lá, vá, que vocês não vão se arrepender. É fantástico, é mesmo paradisíaco, você fica enlouquecido. É uma viagem fantástica mesmo, Fernando de Noronha. A gente apanhou ali, entre outras coisas, também com a dificuldade de produzir, de se fazer e tudo mais. Um filme como esse, se fosse feito, se pegar um filme, por exemplo, como um filme de cara de efeitos, como aquele Van Helsing, por exemplo, que tem um lobisomem espetacular, aquele filme deve ter custado 100 vezes mais que esse filme. Só isso, 100 vezes mais. Esse filme custou $2 milhões, Van Helsing deve ter custado $200 milhões, com certeza. Então, assim, as dificuldades são sempre essas, né? A gente tem que dar, eu acho que para o cinema brasileiro, o caminho não é exatamente trilhar esse caminho da técnica de igual para igual, né? Porque os orçamentos não te permitem. O caminho é através da criatividade, o caminho é através da invenção, né? De você achar uma forma de narrar interessante, um conteúdo interessante para colocar e tal. Eu acho que o grande mérito desse filme é ter sido, na medida do possível, o mais fiel ao Zé Cândido.
Ponciano de Azeredo Furtado, neto de Simeão, coronel por valentia e senhor de pasto por direito de herança, matador de onça e senhor dos encantamentos da noite, adentrou o mar salgado de mão atada nas formosuras de Dona Esmeraldina. Era como se eu nascesse naquela hora, livre de mágoas e malquerenças. Um clarão escorria de minha pessoa. Do fundo das águas vinha vindo um canto de boniteza nunca ouvido. Devia ser o canto da madrugada que E a gente termina aqui agradecendo a presença de vocês, agradecendo mais uma vez a fala do professor Platão e a presença do Maurício, que tão gentilmente, né, veio e discutiu a obra dele com a gente.